Você conhece o SUAS? O Sistema Único de Assistência Social realiza ações integradas entre a iniciativa pública, privada e da sociedade civil, com o objetivo de oferecer proteção social à família, à infância e à velhice. O SUAS trabalha para auxiliar pessoas e famílias em situação de risco social ou que tiveram seus direitos violados em casos de maus tratos, abuso sexual e outras dificuldades. Para debater sobre o trabalho do SUAS no âmbito da psicologia, a Univale promoveu uma mesa redonda reunindo profissionais e estudiosos da área. É sobre isso que nós vamos conferir no Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje quem me acompanha é a acadêmica de jornalismo Juni Hugen. Boa tarde, Lisa. Boa tarde para você que acompanha o Viva Voz pela rádio e também pela TV Univale. Nos siga através das redes sociais. Estamos no Twitter e no Instagram como @VivaVozUnivale, também no Facebook como /Viva Voz Univale. Se você tiver alguma sugestão de pauta, manda pra gente, vivavoz949@gmail.com. Bom, a nossa convidada de hoje é a professora Michele do Rocio Delecave, do curso de Psicologia aqui da Univale. Obrigada pela presença, professora. Obrigada a vocês pelo convite. Boa tarde a todos. Bom, eu acredito que muita gente também não tem essa informação consistente. Então, vamos começar. Vou perguntar para você o que é o SUAS, o Sistema de Assistência Social. Então, o SUAS é um sistema único de assistência social, ele é uma política pública, estatal, descentralizada. Nasceu em 2004, 2005, né? Mas, na verdade, a assistência social ela já acontece há muitos anos, né? Porque em 88, na nossa Constituição, foi definido, então, a assistência social enquanto política pública. Mas o que acontecia é que cada município acabava fazendo da sua maneira, de uma forma muito assistencialista, muito voltada para a caridade, né? E a gente tinha uma cultura de primeira-dama, exercer a função de secretária, né? E exercer esses projetos sociais mais voltados para o assistencialismo. E aí nós temos uma trajetória histórica em que o SUAS vai se consolidando a partir de alguns documentos bem importantes, que é a Lei Orgânica de Assistência Social, que é a norma operacional básica do SUAS, a Política Nacional de Assistência Social. Então, em 2004, nasce a Política Nacional de Assistência Social e em 2005, a norma operacional básica, onde define, regulamenta, então, e padroniza essa política, esse sistema único para todos os municípios, para âmbito federal. Então, com o objetivo de trabalhar a proteção social das famílias, né? Não mais um olhar assistencialista como se tinha antes. E como o SUAS vai desenvolver as atividades para garantir a segurança da família sem ser assistencialista? É um grande desafio porque existe uma cultura assistencial no nosso país, né? Hoje nós temos, através da tipificação dos serviços socioassistenciais, que foi lançado em 2009, uma divisão da assistência social em duas proteções essenciais, né? A proteção social básica. Então, dentro da proteção social básica, nós temos o CRAS, né? Que é o Centro de Referência de Assistência Social, e os serviços que compõem o CRAS, que vão trabalhar as vulnerabilidades das famílias. Na proteção social especial, a gente vai ter também alguns serviços e algumas unidades, algumas de média complexidade, que são situações em que há violação de direitos, então há uma violência, uma negligência, um cometimento de ato infracional, mas que não há um rompimento de vínculo familiar ainda, né? Então, nós temos o CREAS, por exemplo, que exerce as atividades, né? Ela executa a proteção social especial de média complexidade. E nós temos a proteção social especial de alta complexidade, que é quando há o rompimento dos vínculos familiares. E aí nós temos os nossos antigos abrigos, que a gente chama de acolhimento institucional, o antigo asilo, que é o ILPI, Instituto de Longa Permanência para Idosos, que executam, então, essas proteções. Então, a forma de executar a assistência é através das proteções sociais. E aí, quem vai executar, né, nós temos os equipamentos e os serviços que executam. O gestor, né, municipal da política são as secretarias, e aí nós temos a Secretaria de Desenvolvimento Social no nosso município, né? Então, as secretarias de assistência social são as gestoras dessa política, e nós temos os executores, que são os serviços, os equipamentos que a gente chama, que são CRAS, CREAS, Centropop. Bacana. Agora, a população em geral tem informação sobre isso? Como é que ela acessa esse tipo de serviço, né, Michele? Ainda há pouca informação, inclusive na academia.
né? Então, por isso a gente pensou nesse evento junto com o Centro Acadêmico de Psicologia, porque muitos acadêmicos não conheciam essa política. Então, quem dirá a população? Então, não há uma divulgação porque a política é nova. Então, 2005, olha o SUS quanto tempo existe, né? Ainda tem fragilidades, com certeza, mas o SUS, por ser uma política nova, ainda precisa ser mais divulgada e fortalecida. Como é que eles acessam esse serviço? Geralmente é por encaminhamentos, né? Então, às vezes, um agente de saúde vai até uma residência, percebe uma idosa numa situação de negligência, de abandono, encaminha diretamente para o CREAS, ou se for outra situação de vulnerabilidade, uma baixa renda, encaminha para o CRAS. O CRAS faz várias campanhas para acessar essas famílias nos seus territórios, o CREAS também faz campanhas para divulgar o dia, né, de combate à violência infanto-juvenil, à violência da mulher, mas ainda é pouco, né? A gente precisa divulgar ainda mais e precisa fortalecer essa política. Nós estamos num momento político um pouco complicado, né? Então, o fortalecimento é essencial neste momento, principalmente. Já percebemos que as assistentes sociais devem ter um papel muito importante, né? Porque você acabou de comentar sobre os encaminhamentos, que é uma atividade desenvolvida pelo SUAS. Quais são as outras atividades desenvolvidas por esse sistema? Bom, dentro do CRAS, da Proteção Social Básica, é feito todo um acompanhamento à família, né? Então, uma família que tem uma vulnerabilidade, que está numa situação de pobreza, é feito o acompanhamento através de visita domiciliar, é feito grupos para fortalecimento do vínculo dela, da família e do vínculo dela com a comunidade, entendendo que a comunidade ela vai exercer um papel fundamental, né? Se ela estiver fragilizada, a comunidade, de alguma forma, ela também pode auxiliar essa família, né? Dentro dos CREAS, nós também temos as visitas, os acompanhamentos, atendimentos psicossociais, atendimentos com psicólogos, grupos também. O foco do SUAS é mais trabalho grupal, porque a gente pretende fortalecer a família. Ela tem uma função protetiva, ela deve exercer essa função protetiva. Então, se trabalha-se muito no fortalecimento dessa família e também dos laços com a comunidade, né? No CREAS se faz encaminhamento para o juizado, quanto necessário, então se trabalha muito em rede. Eu falo que o SUAS não trabalha sozinho, ele precisa das outras políticas, ele precisa da saúde, ele precisa da educação, então ele deve trabalhar de forma integrada e articulada com as outras políticas. Agora, professora, essa mesa redonda que aconteceu agora há pouco aqui na Univale, foi uma iniciativa do curso de psicologia, né? Isso, do curso de psicologia. E você é psicóloga, enfim. Eu queria que você dissesse sobre o papel da psicologia, então, dentro desse sistema, como funciona, qual é a inserção que a psicologia faz nesse sistema? Ótimo. Ontem aconteceu essa mesa redonda, até porque hoje no nosso currículo a gente contempla uma disciplina que fala sobre o SUAS, né, que é Psicologia e Políticas Públicas, mas os outros currículos não contemplavam, né? Então, a gente fez isso até para os acadêmicos saberem o que é, qual é o papel da psicologia nesse contexto, porque é de suma importância. Há muita vaga, né, de trabalho, há muita oportunidade de trabalho através dessa política. E a psicologia, dentro desse espaço, ela deve olhar o sujeito na sua subjetividade, entender quais são as fragilidades, não só do sujeito, mas da sua família também. Então, fazer uma observação das demandas e das potencialidades e fazer um trabalho da família no sentido de dar autonomia, de empoderar, para que ela consiga sair dessa situação de pobreza ou para que ela consiga romper com esse ciclo de violência, porque a gente percebe que a violência é um ciclo intergeracional, né? Então, é necessário romper. Então, a psicologia ela precisa trabalhar com esse olhar, né, de empoderar, de dar autonomia, mas olhando quem é esse sujeito, né? Quem é essa família, qual é a história dessa família, que subjetividade é ali, né? E não simplesmente fornecer um Bolsa Família, né? Mas, e além disso, que fragilidades são essas que a gente pode fortalecer e para que a família consiga sair dessa condição de vulnerabilidade. Agora, professora, além dos psicólogos, quais são os outros profissionais que vão ajudar, né, a dar toda assistência às pessoas e quais são os principais atendimentos realizados pelo SUAS? Ótimo. O assistente social é primordial, né? Então, o psicólogo ele trabalha em conjunto com o assistente social, inclusive. Nós temos também bacharel em Direito, que trabalha principalmente no CREAS, porque tem toda essa articulação com Judiciário, Ministério Público, pedagogos que trabalham também, auxiliando, por exemplo, nas medidas socioeducativas. Ele vai fazer essa interlocução com a educação, porque a maioria deles está fora da escola ou possui alguma dificuldade, né, em relação à aprendizagem. Então, eles também fazem essa articulação. E aí nós temos os profissionais de ensino médio,
também, né? Que são o administrativo, né? E claro. os demais. Mas os principais da assistência do SUAS é assistente social e o psicólogo. São primordiais para esse trabalho. E aí, os principais atendimentos, Isso. Os principais hoje, quando a gente fala em proteção social básica, é em relação à pobreza, né? A vulnerabilidade social maior é a pobreza. E quando a gente fala em CREA, são as violências. Então, nós temos muita violência com criança e adolescente, muita violência contra a mulher, violência contra a pessoa idosa. No nosso município, contra criança e adolescente é o que mais temos atualmente, né? O que mais aparece, não sei te dizer o que mais possui, o que mais denunciado certo. E que chega a esses espaços, né? Uhum. Porque talvez no caso de criança e adolescente sejam terceiros que façam a denúncia? Faz sentido isso? Isso. É muito divulgado, né, o Disque 100. E aí o Disque 100 é para todo tipo de violência, mas acaba acessando muito a violência contra a criança e adolescente, talvez é porque mobilize mais, né? Uhum. E as pessoas acabam denunciando. Contra a mulher, é briga de casal, né? A gente não mete a colher, não tem esse ditado. E aí acaba que talvez seja um dos motivos que não haja tanta denúncia. Né? Deveria haver muito mais. Agora a gente citou, né? Crianças e adolescentes costumam, né, ter mais essas denúncias. Qual é o perfil dessas crianças e adolescentes? Não tem um perfil único, assim. A gente, na verdade, quando a gente fala de CREAS, até a gente acaba desmistificando um pouco que a assistência social é para pobre, né? Porque no CREAS tu atende qualquer tipo de renda, de família, porque é onde há violência, né? Então, nós temos casos muito fortes de alienação parental, por exemplo, e aí você pega uma família, né, de classe média alta, de classe média. Mas a maioria das situações de violência que acaba aparecendo são as violências sexuais, né? Contra criança e adolescente. Talvez também porque é o que mais mobiliza. Hoje nós temos a cultura ainda que a violência física ela é educativa, né? Então é mais difícil de aparecer esses casos até o CREAS. Então a violência sexual seria o que mais aparece. Voltando aí à nossa conversa inicial, né? Uhum. Tentando entender o que é o SUAS, né? Uhum. Eu imagino que muita gente faça confusão também entre previdência social e assistência social, né? Você pode explicar, diferenciar melhor para todo mundo? Assistência social, o foco é a proteção social. E aí, a proteção social, fortalecimento da família, fortalecimento de vínculos comunitários. E, para isso, algumas vezes, ela faz uso de alguns benefícios. Porque pensamos da seguinte forma: se a família ela não possui uma renda e existe uma criança naquela família, até para ela acessar uma outra política que é de educação, ela precisa estar bem alimentada, protegida, porque você chega lá, a gente com fome não presta atenção em nada, né? Então, a criança também não vai conseguir acessar essa política. Então, aí, por conta dessa fragilidade, eles acessam alguns benefícios, que pode ser um benefício eventual, que é um benefício que ele ganha durante um tempo, pode ser o Bolsa Família, mas é um benefício sempre provisório, até que a família consiga se restabelecer, né, e ter autonomia. A Previdência Social, ela é voltada, então, para aposentadoria, né, questões de invalidez, de saúde, né, e tem que ter contribuição social. Para a assistência social, ela é não contributiva. Então, não necessariamente você deve ter contribuído para o INSS para conseguir acessar esse benefício. Você vai acessar se tiver alguma vulnerabilidade. Isso acho que é uma importante informação, né, sim, Michele? Porque talvez até alguém que conheça famílias que estejam necessitando fiquem sem saber por onde trabalhar, encaminhar, né, para resolver algumas situações, né? Isso pode acontecer? Pode. Uma outra pessoa fazer esse contato, existe ali um grupo de pessoas em risco social e... Isso, a pessoa pode acessar de maneira voluntária, não precisa ser encaminhada. Okay. Então, os CRAS hoje, eles são... no nosso município, por exemplo, nós temos 4, porque os municípios fazem um mapeamento dos territórios de maior vulnerabilidade e lá instalam um CRAS. E o CRAS acaba sendo referenciado para alguns bairros. Então, se no meu território tem o CRAS, esse é o CRAS que eu estou referenciado. E eu posso chegar lá no CRAS e falar que eu gostaria, né, de conhecer um pouco mais dos serviços, mostrar as minhas fragilidades e, sim, consegue acessar os seus direitos. Porque se eu tenho uma situação, né, que eu estou necessitando de um benefício,
eu tenho direito de acessá-lo. Né? Claro, então, qualquer um pode ir até o CRAS. Então, né? tudo via CRAS. Tudo via CRAS. Isso. É a porta de entrada. Assim como nós temos no SUS a porta de entrada, que é a Unidade Básica de Saúde, certo. Dentro do SUAS é o CRAS. Perfeito. Hoje nós estamos falando sobre o SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, conversando com a professora Michele do Rocio Delecave. E daqui a pouquinho o Viva a Voz está de volta, não sai daí. O Viva Voz está de volta pela rádio e também pela TV Univale, hoje recebendo a professora Michele do Rocio Delecave. Estamos falando sobre o SUAS. E se você, de repente, quer procurar, temos um telefone também, um endereço da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, que fica na Rua Brusque 257, aqui no centro de Itajaí. O telefone para contato, anota 47-3248-0800. Lá você vai encontrar mais informações. Muito bom. Agora, voltando a conversar aqui com a professora Michele. Michele, a mesa redonda que debateu o projeto, né? SUAS, Funcionamento, Atuação e Gestão. Você conhece, né? É bem sugestivo o título dessa mesa redonda, né? Quais foram as questões que vocês debateram, né, nesse momento? Então, a gente iniciou falando um pouquinho do que é a política, até porque, como a gente conversou, muitos ainda não conhecem. Então, eu trouxe um pouco desse processo histórico, da construção da política, do que é a política. Em seguida, falamos um pouquinho de como é a gestão, né? Nós estávamos com um convidado especial, que é o David Thiago Cardoso, que é psicólogo, também formado pela Univale, que atua na gestão do SUAS de Balneário Camboriú. E ele falou um pouquinho de qual que é o papel da gestão nesse contexto, né? Então, de olhar também as demandas, né, do território, do município, né, de como fazer, então, a gestão dessa política pública. E a psicóloga Gabriela, que também era uma outra convidada, que hoje atua no CRAS de Itaipava, ela trouxe muito da sua vivência enquanto profissional, né? De como é a atuação do psicólogo neste contexto, dos desafios da psicologia, da importância de olhar para a subjetividade, né? Não somente para a situação da vulnerabilidade social. Então, ela foi trazendo mais a prática e questões metodológicas de trabalho do psicólogo neste contexto. Teve uma fala tua que eu achei muito interessante durante o programa, porque você disse assim que não tem muitas denúncias para as mulheres, porque as pessoas muitas vezes acreditam que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Como que a comunidade costuma receber as ações desenvolvidas pelo SUAS? Tem estranheza? Tem gente que não quer? Há algumas resistências, né? Eu não diria na comunidade, mas até nas próprias famílias e usuários que são atendidos pelo SUAS, pelo CRES, nesse caso, que é o que faz o trabalho voltado à violência. Existem algumas resistências, até porque às vezes é muito voltada à cultura daquele território, a cultura daquela família, que é atrelada a uma questão de violência, né? Casais, por exemplo, que há o consentimento de que ele pode dizer o que eu devo fazer, o que não devo fazer, ele tem algum poder sobre mim, né? Mas eu entendo que muitas vezes a maioria das situações é que assim, a mulher ela quer esse rompimento da violência, mas por várias questões, como o fato de ela não ter uma renda, das ameaças, não consegue romper com esse relacionamento. Existe uma dependência emocional também, né? Então, há algumas resistências? Mas entendo que é muito fácil a gente falar assim, a família está resistindo, né? Culpabilizar a família por isso. Mas e o nosso papel enquanto profissional? O que a gente tem feito para, primeiro, entender essa realidade, que provavelmente é diferente da nossa, então se inserir nesse contexto, entender a subjetividade, a história, e para poder fazer um trabalho que seja efetivo, que gere reflexão e não culpabilização e nem vitimização, né? Mas entender o que de fato está ocorrendo para romper com esse ciclo de violência. Michele, qual a importância de desenvolver esse tipo de atividade, essa mesa redonda, para debater uma questão bem objetiva? Qual a importância de trazer esse assunto para dentro da universidade, né? Isso impacta de que forma nos estudantes? Olha, de extrema importância, porque o SUAS é uma política nova, está abrindo muito concurso para o psicólogo atuar na assistência social, e digo por experiência, né? Quando eu me formei, a política não existia. Na verdade, existia a assistência social, mas não existia essa política que a gente tem hoje. E quando eu fui trabalhar nessa política, eu fui jogada, né? Sim,
assim, aqui estou. E não houve um preparo, porque eu não conhecia o que política é essa. Então, eu tive que correr atrás. Então, alguns erros, alguns deslizes, até conseguir conhecer o que é a política e qual que é o papel do psicólogo. Durante muito tempo, eu participei de várias conferências do nosso Conselho Regional de Psicologia e tinha vários questionamentos. Qual que é o papel do psicólogo neste contexto? Porque a própria profissão não sabia, né, qual era o papel. Porque a gente não faz psicoterapia, mas a gente faz o trabalho de fortalecimento da família, de acompanhamento, também de atendimento, de trabalho grupal. Então, os estudantes que estão tendo isso agora, eles estão sendo privilegiados. Eles vão chegar no contexto, no momento de atuação, já com conhecimento do que é a política e principalmente do seu papel. Então, com certeza, quem ganha não são só os acadêmicos, é a população, os usuários que são atendidos. Foi feito o debate, né, para debater um pouco sobre o SUAS. Como que esse projeto ele foi pensado para ser trabalhado dentro do ambiente universitário? Porque você já falou um pouquinho sobre a importância, né? Mas como que vocês trabalham isso na prática? Hoje eu ministro uma disciplina chamada Psicologia e Políticas Públicas, onde eu abordo com eles o que é a política, o que são, né, CRAS, qual é o papel do psicólogo, o que é CREAS, falando toda a política e a atuação do psicólogo. Nós temos estágios também, um estágio específico na psicologia, então tem vários acadêmicos inseridos nesse contexto. Eu, por exemplo, tenho uma aluna que faz um estágio no CREAS de Itajaí, uma que faz no CRAS. Já tive outras estagiárias dentro do CREAS, então a gente, através dos estágios, através da disciplina, além dos trabalhos de pesquisa, né, que a gente também executa também nesses espaços, a gente tenta promover o aprendizado e, de alguma forma, o desenvolvimento desses estudantes em relação à política. Michele, dá para você explicar um pouco na prática, né? Já falou de estágio e tal. Qual é o papel do psicólogo? Como ele atua numa situação dessas que você comentou? Vou falar um pouquinho, então, como se fosse um atendimento no CREAS. Porque tem algumas especificidades quando é CRAS e quando é CREAS, né? Mas dentro do CREAS, por exemplo, no primeiro momento, ele vai entrevistar essa família, acolher essa família que chega até o CREAS, vai entender, né, o que aconteceu, se foi uma violência, né, como é que isso sucedeu, há quanto tempo, vai tentar identificar, então, quais são as demandas dessa família, as fragilidades e as potencialidades, e junto com a família ele vai já estabelecendo um plano de acompanhamento familiar. Tá, mas o psicólogo, então, vai ao local onde a família reside? Vai também, isso. Então, além da família ir até o CREAS, depois ele faz a visita, ele faz a visita em outros ambientes, por exemplo, tem uma criança, ele vai até a escola, ele verifica, então, o rendimento da criança, o comportamento na escola, ele vai até a unidade básica de saúde, e aí ele vai fazendo essa articulação com a rede, porque se ela tem fragilidades, a fragilidade ela não vai dar conta somente no CREAS, com o atendimento do psicólogo. Então, ele vai fazendo essa articulação. Então, ok, se essa família ela tem, por exemplo, um caso de alcoolismo, né? Então, ele vai fazer uma articulação com a saúde, vai encaminhar esse usuário para o CAPS para fazer atendimento, vai acompanhar se ele está indo, como é que está sendo esse atendimento. Algumas vezes vai fazer relatórios, vai comparecer em audiências também no judiciário. Sempre olhando, sim, vamos fortalecer essa família, vamos romper essa violência, vamos fazer atendimentos aqui no CREAS também, refletindo com essa família o que é a violência, por que isso acontece, as consequências, outras formas, então, de conviver e de se relacionarem sem o uso da violência. Com isso, claro que é um processo, não é nada de um dia para a noite, mas com esse processo, tirar essa família dessa situação. Então, de uma forma geral, esse seria o trabalho do psicólogo. Professora, a gente sabe agora que o SUAS é uma política nova, de 2005. Quais são as dificuldades para manter um programa como esse? Bom, a gente hoje, as maiores dificuldades é em relação a recursos humanos, né? Então, existe uma demanda muito grande e poucas pessoas para trabalhar, poucos profissionais. Mas eu entendo que, assim, isso é o que a gente percebe. O que falta hoje é a questão do financiamento, né, da política. Nós estamos um pouco balançados, né? Não sabemos como é que vão ficar as políticas sociais no nosso país. Então, isso, de alguma forma, gera algum desconforto, né? Ontem eu estava com um colega que disse que parece que alguns financiamentos, algumas verbas não estão sendo repassadas do governo federal. Então, isso
causa um impacto, né? Então, acho que a maior dificuldade é essa. Precisamos mais de recursos humanos, de mais concursos para contratar psicólogo, para contratar assistente social, ampliar, por exemplo, em Itajaí já tem demanda para mais um CREAS, já tem demanda para mais CRAS. Então, precisamos ampliar, mas também temos que ampliar com qualidade. Não adianta abrir um local, colocar um profissional que não vai dar conta, né? Então, de alguma forma geral, a demanda é grande e a gente precisa de mais pessoas para conseguir dar conta dessa demanda. Para a gente encerrar o programa, Michele, você podia, fazer alguma consideração ou fazer uma solicitação mesmo para as pessoas que estão acompanhando o nosso programa? E em relação a isso, atendimento, como participar, como encaminhar famílias, pessoas que estão em situação de risco? Sim. Eu gostaria de dizer o quanto essa política é importante no nosso país, porque ela não é com o foco assistencialista, ela é foco da proteção, se prioriza proteger essas famílias, fortalecê-las para que elas exerçam a função protetiva. Então, o meu recado para quem está ouvindo se informe se há um CRAS no seu território, né? E busque pelos seus direitos. Conheça um pouco das ofertas que o CRAS disponibiliza, dos grupos, ele possui vários serviços, então conheça um pouco mais. Para aqueles que trabalham na rede, né? Conheçam também, vá até esse espaço, converse com os profissionais, tenho certeza que vão se encantar com o trabalho que é realizado, para que a gente consiga, de fato, ofertar esse direito, porque é um direito para as populações que ainda não sabem e não tiveram acesso. Muito importante, isso mesmo. Bom, a gente vai agradecer à professora Michele do Rocio Delecave, do curso de Psicologia aqui da Univale. Obrigada, professora. Muito obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. E deixamos mais uma vez o endereço para você que precise utilizar o SUAS na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, na Rua Brusque 257, no centro de Itajaí. Telefone 4732480800. Muito obrigada pela sua audiência. Nós nos encontramos no próximo programa. Até lá.